Olá, agora eu vou dar início ao treinamento de analistas do sistema SGC 3.0. Primeiramente, vou demonstrar como se faz para abrir um chamado no sistema. Então, primeiramente, vamos aqui até o menu chamado. A gente tem essas outras séries de opções aqui. E opção criar novo. Imediatamente aqui ele já carrega os dados de preenchimento do chamado. E eu vou demonstrar para vocês cada um aqui. Primeiramente temos aqui o CPF. Ele serve para você encontrar as unidades do cliente através do CPF do mesmo. Ou seja, eu digito aqui o número do CPF, dou um buscar e ele vai carregar para mim as unidades deste cliente. E aqui embaixo, o cliente, onde você pode preencher o nome e ele também tem a mesma funcionalidade. Quando você digitar o nome do cliente aqui, ele vai carregar as unidades. Vou demonstrar para vocês aqui. O cliente que nós temos aqui ativo no momento é o cliente chamado suporte. Então, eu começo a digitar aqui, ele já tem um autocomplete aqui. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, um nome outro qualquer, no que eu começar a digitar aqui, todas as opções começam a ser carregadas aqui, buscando na base de dados. Então, cliquei aqui, dou um buscar. Então, imediatamente ele carrega aqui para mim numa pop-up as unidades que esse cliente tem, mostrando o empreendimento, a torre e a unidade. Então, eu vou escolher uma aqui, vou clicar sobre ela. Imediatamente acontece o que? Ele já carrega todas as informações da unidade desse cliente e também a data em que esse cliente teve o seu cadastro atualizado. Se eu cliquei errado ou não é esse cliente, eu tenho a opção aqui do selecionar novamente. Ele vai recarregar aquelas outras primeiras informações, onde eu posso pôr o CPF ou o nome do cliente. Posso dar um buscar novamente, que vai carregar. Ou também, se por um acaso eu não estou encontrando o cliente pelo próprio nome dele, eu tenho a opção também de buscar pelo empreendimento. Com essa opção aqui, ó, buscar pelo empreendimento. Cliquei nela e vai carregar uma série de filtros aqui em cima, onde contém os dados para encontrar essa unidade também. Empreendimento, no caso mostra as opções aqui. Selecionei. Ele carrega as torres, certo? Cliquei na torre. Imediatamente depois ele carrega as unidades, mostrando aqui o número da unidade e o nome do cliente ao lado. Aí selecionei. Novamente aqui ele já vai carregar as informações para mim. Então já selecionei a unidade para a qual eu vou abrir o chamado. Também já me exibe aqui o número desse protocolo, o número desse chamado, vai ser o número dele. E depois eu sigo preenchendo as informações. Primeiro aqui, departamento, que ele vai carregar para mim os núcleos aqui. Vou escolher um aqui qualquer. Depois o assunto, sobre o que eu estou tratando, o que eu vou tratar nesse chamado. Aí, imediatamente aqui, ele vai carregar as opções de personalização do assunto, se existir. Isso aqui é uma coisa que é cadastrada somente pela coordenadora. A prioridade desse chamado, pode ser baixa, média ou alta, que é apenas um alerta, uma notificação, né, uma flag para esse chamado. Sendo que se tem essa flag emergencial, se eu selecioná-la, ele vai imediatamente ignorar o prazo desse assunto aqui e vai colocar 16 horas, o prazo de expiração desse chamado. Então vou colocar aqui, deixar como baixa mesmo.
Depois logo vem o meio de contato, ou seja, como o cliente entrou em contato com a central, receptivo, o telefone, ou ativo, ou e-mail, portal, chat e mais essas outras opções aqui. E também o motivo da solicitação. Se é uma solicitação qualquer, se é uma reclamação, uma dúvida ou uma sugestão. E isso aqui também vira uma flag no momento de retirar o relatório do sistema, ou mesmo nos detalhes dos chamados também, ele vai exibir essas informações. Essa unidade de garantia também é uma flag, só para saber se a unidade atual, nesse exato momento em que eu estou abrindo esse chamado, se é uma unidade que está na garantia, certo? E também tem a opção aqui de eu anexar um arquivo já nesse chamado, se eu quiser. Vamos supor que eu vou abrir um chamado ato, que é o momento que ele já vai abrir e fechar o chamado. Eu já posso anexar aqui um arquivo se eu quiser. Depois, aqui justamente explícito aqui se é um chamado ato, ou seja, se eu selecionar essa opção, ele já vai abrir e já vai encerrar o chamado no mesmo ato, no mesmo momento. E logo embaixo tem a opção enviar e-mail de notificação, ou seja, é necessário que as pessoas recebam esse chamado, que dispare o e-mail. Isso aqui vai disparar um e-mail e todos aqueles que estiverem selecionados nesse departamento e núcleo para receber os chamados destes vão receber esse e-mail. E depois vem a descrição, onde eu vou colocar toda a descrição do meu chamado, todas as informações. Então, preenchi todas as informações com as unidades, departamento, núcleo, assunto, todas as informações estão preenchidas. E vou salvar. Logo que ele salvou, ele já vai para a tela de detalhes do chamado, onde ele já exibe todas aquelas informações que nós preenchemos lá. O ID, o estado atual do chamado, em aberto, né? A prioridade, quem abriu esse chamado e quando, a expiração do departamento, ou seja, de acordo com o assunto que eu selecionei, ele vai calcular a data em dias úteis e horas e vai jogar essa data aqui. Existe a data de expiração da central também, porém essa data só passa a existir quando o departamento responde esse chamado como encerrado, ou seja, assim que o departamento resolve, é calculada essa data de expiração da central. Então, nesse exato momento não é exibido aqui, porque esse chamado acabou de ser aberto, ou seja, necessita de uma resposta, de uma tratativa do departamento. Depois, se o chamado é ato, no caso sim, eu deixei selecionado lá. Aí logo depois, todas aquelas informações que eu selecionei lá, do departamento, núcleo e assunto. E logo depois aqui no assunto, interessante é que ele mostra aqui algum script, se existir algum script de assunto. Logo depois também tem o motivo da solicitação, porque eu abri esse chamado. E depois as informações de empreendimento, torre e unidade. E depois o cliente também, onde contém também um link para eu ir para os detalhes do cliente. Ou seja, se eu clicar aqui, ele vai me abrir aqui o cadastro do cliente. E aquele e-mail de contato, eu selecionei lá a descrição do chamado. E depois segue também os arquivos de anexos. Se eu tivesse selecionado um arquivo lá, já ia aparecer aqui. E os comentários.